Bom dia a todos. Damos início à sessão da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, período da manhã, do dia 22 de outubro de 2020. Estão presentes conselheiros Ari Vengamini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva, suplente, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e eu, presidente substituta, Lisiane Gelotti Meira. O conselheiro Marcos Roberto da Silva participará de todas as sessões desse mês, devido à ausência, à saída da turma do conselheiro Wanderlei Moraes Pereira. Nós vamos começar com o item 111, de relatoria do doutor Marco Antônio. Doutor Marco Antônio, por favor. Bom dia a todos. Esse processo aí envolve pedido de ressarcimento. Esse pedido de ressarcimento, o tributo é o IPI. O tipo de crédito é relativo a IPI oriundo de ação judicial, transitada em julgado lá em 2007. O valor pleiteado pela recorrente é de R$ 1.082.971,58. A unidade deferiu parcialmente o direito creditório, e homologou no limite desse crédito as compensações declaradas e atreladas a esse PERDECOMP. Foram ainda realizadas compensações de ofício entre o saldo decorrente do Estado, pedido de ressarcimento e os débitos da recorrente. Então, basicamente, a recorrente ingressou com a ação solicitando o ressarcimento, o crédito oriundo de IPI decorrente de aquisições de insumos tributados empregados na industrialização de produtos não tributados. Esse foi o objeto. Veio, então, a sentença favorável, ele ingressou com um pedido de habilitação, e a unidade, ao analisar o crédito, os valores desse tributo, verificou que ele tinha aplicado correção inadequada, que não estaria de acordo com aquilo decidido pela Justiça. A Justiça determinou aqui que se fosse atualizada a partir do quinquídio anterior à data da propositura da ação até o trânsito em julgado, e pelo visto aqui ele usou um período maior, ele defende quinquênio, 5 anos. Além disso, ele se aproveitou de compras de crédito decorrente de compras com suspensão, o que não estaria no escopo dessa ação. Então, por conta disso, esses cálculos foram ajustados e a LIDE, portanto, permanece nesses 2 pontos. Termo inicial da atualização monetária dos créditos reconhecidos por decisão judicial julgada e inclusão de créditos de IPI decorrente de aquisições de insumos, material de embalagem com suspensão. Basicamente, é esse o relatório. Muito obrigada, doutor Marco Antônio. Algum comentário? Doutor Marco, por favor, passa ao voto. Certo. No recurso voluntário, a recorrente reitera as alegações que embasaram sua manifestação de inconformidade. Por entender que os 2 assuntos objetos da resignação da contribuinte foram adequadamente apreciados na decisão de piso, por meio do acórdão 10.28.145 da terceira turma da DRJ, eu acho que, não sei, esse símbolo aqui essa sigla, POA, acho que é Porto Alegre. Adota os respectivos fundamentos dentre as razões de decidir a presente contento, conforme artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9.784, de 99. Então, aqui eu estou adotando as razões e os fundamentos da DRJ, dizendo que a unidade de origem, ela atendeu aos termos da decisão judicial e que não poderia estar valendo. No recurso voluntário, a recorrente acrescentou que tanto a lei como a decisão proferida pelo TRF da 4ª Região autorizaram o crédito de IPI sobre aquisições feitas de material de embalagem, matéria-prima e produtos intermediários, ainda que estejam empregados na industrialização de produtos isentos, não tributários ou com alíquota zero. Dessa forma, a recorrente entende que nem a lei nem a decisão judicial limitam o direito ao crédito pago de IPI. Inclusive, defende o crédito sobre aquisições com suspensão de IPI. Mas para baixar aqui o volume do Dr. Marcos, então, Dr. Marcos, por favor, é que está gerando um barulhinho aí.
Obrigado. Então, a recorrente entende que nem a lei e nem a decisão judicial limitam o direito creditário pago de IPI. Inclusive, defende o crédito sobre as aquisições com suspensão. No entanto, não procede também tais argumentações, porque a decisão judicial transitada em julgado foi adequada em segunda instância, justamente no TRF da 4ª Região, para os limites do pedido, ou seja, para permitir apenas o creditamento do IPI decorrente de aquisições de insumos tributários empregados na industrialização de produtos não tributários, conforme certidão narratória folha 15. Portanto, não há amparo judicial à tese da recorrente, eis que a decisão final obtida em juízo restringiu o creditamento apenas à situação acima exposta, a qual, reitero, creditamento de IPI decorrente de aquisições de insumos tributários empregados na industrialização de produtos não tributários. E pelo que se vê, a recorrente pretende ver ampliado, no curso da presente lide, o alcance do provimento judicial que lhe foi favorável, quanto à atualização monetária e hipótese de creditamento do IPI a ser ressarcido, sem, porém, deter respaldo para tanto. Portanto, pelas razões acima, eu considero improcedentes as alegações e a minha conclusão aqui é negar provimento ao recurso voluntário. Muito obrigada, doutor Marco Antônio. Podemos passar a votação? Então, nós temos no item 111 e o relator, doutor Marco Antônio, está propondo negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Ari? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Primeiramente, desculpa aí ter deixado meu fone aberto, meu microfone, estava passando um caminhão de lixo aqui, foi uma barulheira danada, perdão. Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semira Miss? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Breno? O relator, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, no item 111, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Podemos passar ao item 112, doutor Marco Antônio? Podemos sim. Então, o item 112, a recorrente é o município de Guapiacu, e interessado em Fazenda Nacional, e a da relatoria do doutor Marco Antônio. Por favor, doutor Marco Antônio. Certo. Esse processo ele se refere a um auto de infração de PASEP, lavrado contra o município de Guapiaçu. Os valores estão aí, né, na página 2 do relatório, né? E ele monta em R$ 365.575,83. A fiscalização realizou o procedimento, tem a descrição aqui de todo o procedimento, mas eu peço a permissão à presidente para passar direto ao voto, que no voto na verdade eu repito o relatório no voto, né? Se der, para eu já passando. Sim, por favor. Tá. Então, em síntese, o que está em lite aqui nesse processo é apenas essa questão aí das retenções efetuadas, a recorrente alega que foram efetuadas pela STN. A fiscalização não constatou essas retenções, tá? A DRJ também não constatou, e por conta disso, essa parte do lançamento aí foi efetuada. E essa lide que permanece. Basicamente, é isso. Então, eu estou esclarecendo essa delimitação logo nesse tópico aqui, 2.1, né? A recorrente não se insurge contra os valores apurados pela fiscalização, ela combate apenas o fato de não ter sido observado pelo fisco os valores da contribuição retida pela STN, quando do repasse das verbas da União para o município. Aí eu transcrevo aqui a parte lá do recurso em que ela faz essa delimitação, ó. Isso posto, fica impugnado os lançamentos realizados em relação aos valores devidos a título de PASEP, inerentes aos referidos transferências correntes de capital da União, devendo todos os demonstrativos serem retificados, oferecendo-se, após a devida retificação, o prazo necessário para que o município concorde ou não com referidos lançamentos retificados e possa, em sendo o caso, concordar com o parcelamento de eventual valor devido. Então, esse aqui é o requerimento. No recurso voluntário, a recorrente repisa sua alegação relacionada à retenção da contribuição e, embora o conclua com o pleito de insubsistência do crédito tributário exigido, não apresenta qualquer arguição contra os valores da apuração fiscal, da contribuição do PASEP devido.
Perceba-se ainda que nesse recurso, em requerimento alternativo, a contribuinte reitera seu pedido de ver retificado a auto de infração para a consideração dos valores supostamente retidos pela STN, com o intuito de parcelar o débito remanescente. Eu transcrevo aqui o pedido do recurso voluntário e, enfim, a resignação da recorrente limita-se à suposta retenção pela STN da contribuição para o PASEP, quando do repasse de verbas da União para o município. Passo, então, aqui para esse tópico que analisa essa questão, né? Acerca da alegada retenção da contribuição, responsabilidade pelo recolhimento do tributo e afastamento de juros e multa, né? Ela defende ter havido retenções da contribuição pela STN e argumenta que, mesmo que a STN não tivesse efetuado tal procedimento, ainda assim, nada seria devido pelo município de Guapiaçu, porque caberia a essa secretaria, nos termos da lei, efetuar devidas retenções, não podendo o município ser punido por tal conduta, muito menos a pagar juros e multa. Quer, caso não seja cancelada a exigência, o afastamento de juros e multa, haja vista que não agiu com dolo ou culpa pela diferença da contribuição apontada e que não foi retida pela STN. Né? Eu digo que essas alegações aí foram apropriadamente apreciadas pela DRJ, né? E que eu estou adotando como razões para decidir essa parte da contenda, conforme transcrição a seguir. A DRJ entrou no portal lá específico que trata das retenções e verificou que, de fato, elas não ocorreram. A fiscalização já tinha verificado isso, tinha solicitado documentação da recorrente e não apurou que tais retenções tivessem sido feitas. E como a responsabilidade aí, pelo tributo é da contribuinte e não da STN, o auto foi mantido. Basicamente é isso. Ó. Consultando os dados relativos à contribuição em questão, estou aqui lendo uma parte do que foi decidido pela DRJ. Constatou-se que não foi efetuada qualquer retenção a título de PASEP no período entre janeiro de 2005 e julho de 2008, conforme status anexados às folhas 235 a 401. A retenção da referida contribuição somente foi iniciada a partir do mês de agosto de 2008, conforme considerado pela autoridade fiscal. Assim, as informações disponibilizadas pelo Banco do Brasil não confirmam a alegação do contribuinte, uma vez que não se comprova a ocorrência das alegadas retenções. Da mesma forma, o contribuinte também não traz qualquer comprovação documental do alegado, juntando aos autos apenas as planilhas, né, aqui as folhas 220 e 227, nas quais são informados os valores retidos a título de PASEP em todo o período objeto do lançamento. Então, passando aqui para a parte final, né, antes de concluir o voto, ressalto que a exigência dos juros e multa de ofício, de 75%, aplicados no lançamento, não estão vinculados à comprovação de dolo ou culpa por parte do sujeito passivo, cabendo sua imposição independentemente da intenção da contribuinte, por imposição legal. Ainda, a exigência da comprovação de dolo somente seria relevante nas hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 44 da Lei 9.430, de 96, que seria, no caso de multa qualificada, de 150%, vinculadas à comprovação de conduta criminosa da contribuinte, o que, entretanto, não é o caso dos presentes autos. Dessa forma, eu considero improcedente o recurso. Voto, portanto, por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, muito obrigado, doutor Marco Antônio. Alguma observação? Então, aqui não se entra nas questões de mérito, é só se houve ou não, porque até estava lendo aqui o nosso parecer, etc., mas não chega nesse nível de discussão. Só sobre a responsabilidade e o recolhimento. Certo. Podemos passar a votação? Doutora Ari? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Também acompanho. Obrigada. Doutor Breno? Com o relator, presidente. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, no item 102, a decisão é por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Podemos passar ao item seguinte, doutor Marcos? Sim. Então, nosso item agora é o 113, cuja recorrente é Algodoeira Sertaneja Limitada.
Por favor, doutor Marco, quando estiver pronto. Certo. Esse processo, ele se refere à auto de infração decorrente de auditoria de DCTF, por intermédio do qual foram exigidos juros pagos a menor ou não pagos, bem como a multa isolada. Então, na verdade, aqui o auto de infração, ele se limita aos consectários legais, né, ao não pagamento desses acréscimos, e não ao principal. A contribuinte apresentou impugnação, né, contra essa exigência, e a DRJ de Recife julgou procedente o lançamento, ou seja, improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito. Então, a recorrente apresentou recurso voluntário com as seguintes alegações: que seria improcedente o lançamento, pois as contribuições para o PIS que ensejaram o lançamento da multa isolada foram devidamente recolhidas aos cofres da União, antes de qualquer procedimento fiscal. Em nenhum dos dispositivos da Lei 9.430 está dito que incorre infração fiscal o contribuinte que recolheu o tributo sem devidos acréscimos legais. Não há nesse diploma legal tipificação da conduta que ensejou a imposição da multa isolada. Portanto, tal penalidade contraria, né, os artigos do CTN, e bem como os julgados do CARF. Os juros pagos a menor ou não pagos, nesse valor aqui de 2.322,62, ensejou a imposição de multa isolada, mas curiosamente não foram relacionados no artigo 44 de 96 como motivo legal para a cobrança. Então, essa é a argumentação aqui da recorrente. É o relatório, senhor presidente. Eu posso passar o voto? Sim, por favor. Então... Posso fazer uma pergunta antes para o Marcão? Sim. Ô, Marco, só para me esclarecer aqui, que ficou meio confuso para mim, ele declarou a menor, é isso? Na DCTF, ou ele declarou e pagou em atraso? Ele pagou em atraso sem os acréscimos, ou então com os acréscimos a menor. Ele pagou o principal integral, mas sem os acréscimos. Não há questionamento quanto ao valor do principal? Não, essa parte aqui é só de acréscimo. O auto de infração aqui é só de... Como está lá em cima a infração, deixa eu voltar. Tá, não, eu vou aguardar o seu voto para entender essa questão da multa de ofício. Tá, multa ou insuficiência de pagamento dos acréscimos legais, aqui e falta de pagamento da multa de mora. Então, tem os juros de mora e multa de mora, pago a menor, né? E tem multa de ofício. A multa de ofício é pelo quê? Na verdade, é multa decorrente de acréscimo pago a menor. Aqui, ó, multa de ofício exigida isoladamente. Quando não paga lá a multa de mora, aí tem a multa exigida isoladamente sobre esse não pagamento. Sobre o atraso, sobre o juros e o pagamento, tá? E os juros pagos a menor não pago, eles cobram justamente o valor dos juros. Então, essa é esse é o cálculo. Tá, obrigado. Tá? Não tem insuficiência de principal, é apenas de não pagamento da multa de mora, né? Ou então pagamento a menor dessa multa de mora, ou não pagamento de juros de mora, ou pagamento a menor, né, do juros de mora, quando ele paga em atraso sem esses acréscimos. E o que a Receita fazia? Diante dessa situação, ela constitui o auto de infração para cobrar essa multa de ofício exigida isoladamente, que se refere à multa de mora, e os juros pagos a menor não pagos dos juros de mora. Então, tem essa separação, por isso que dá aqui, ó, 2.322 de juros, 0,62 de juros de mora, e 19.727,00 de multa. Então, tem juros e multa. Sendo que a multa de mora é um caso assim mais agravada, né? Quando ele não paga, vem essa 75% sobre o principal, olha, aí pega pesado com o contribuinte. Enquanto que os juros, eles cobram apenas a diferença, não pagou, cobra a diferença. Então, por isso que ficou aqui o valor um pouco elevado nessa parte aí, exigida isoladamente. Mas eu vou explicar isso melhor, acredito que eu explique melhor aqui no voto, eu não estou lembrado muito bem desse processo. Nessa reunião aqui, eu tinha 41 processos pautados, eu não consigo lembrar de cada detalhe, assim, todos os detalhes de cada um. Então, eu vou partir então ao voto.
O recurso voluntário, admissibilidade. O recurso voluntário deve ser considerado tempestivo, pois ausente a prova da intimação a contribuinte da decisão recorrida, pelo que deve ser admitida como a data da ciência, a data da interposição do recurso voluntário. Ainda, por atender aos demais pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido. A fundamentação. O auto de infração serviu para o lançamento de duas exigências decorrentes de recolhimentos efetuados para o PIS no segundo trimestre de 97. A multa isolada, multa de ofício decorrente da falta de pagamento da multa de mora, é isso que eu estou tentando esclarecer aqui, espero ter esclarecido, e juros pagos a menor ou não pagos. Tá? Apreciarei as exigências uma a uma. Quanto à multa isolada, né? Ela alega que em nenhum dos dispositivos da Lei 9.430, de 96, está dito que incorre a infração fiscal o contribuinte que recolheu tributo sem esses acréscimos. Não há nesse diploma legal tipificação da conduta que incidiu a função da multa. Assim, essa penalidade contraria o CTN, aqui, artigo 94, inciso 5, 97 e 113. Cita julgados administrativos desse caso que amparam sua tese. Aprecio. Essa matéria tem jurisprudência sedimentada neste colegiado por meio do enunciado de súmula CAF número 74, a seguir transcrita. Aplica-se retroativamente o artigo 14 da Lei 11.488 de 2007, que revogou a multa de ofício isolada por falta de acréscimo da multa de mora ao pagamento do tributo em atraso, antes prevista no artigo 44, parágrafo 1º, 2 da Lei 9.430. E isso aqui é uma súmula vinculante, portanto, ela deve ser cancelada a exigência desse tópico. Tá certo? Eu acredito que isso aqui tudo decorreu por questionamento judicial e porque é um percentual bem elevado para quem deixa de pagar a multa de mora. Então, em relação ao 2.2, que trata dos juros pagos a menor não pagos, aqui eu já vou entrar na parte lá dos pagamentos. Né? A recorrente argumenta que os juros pagos a menor ou não pagos no valor de 2.322, conforme se anexa aí do auto de infração, ensejou a imposição da multa isolada, mas curiosamente não foram relacionados no artigo 44 da Lei 9.430 de 96 como motivo para a cobrança da referida multa, sendo, portanto, improcedente o lançamento. Agora, a minha apreciação. Equivoca-se a recorrente quando aduz que o fundamento desta exigência se encontra no artigo 44 da Lei 9.430 de 96, pois o auto de infração, no demonstrativo fatos e enquadramento legal, é bem explícito ao expor o seu fundamento, a saber, o artigo 160 da Lei 5.172, artigo 1º da Lei 9.249 de 95, e artigo 43 da 9.430 de 96. Não há referência ao artigo 44 para a exigência interna, pois este se relaciona ao tratamento de multas decorrentes de lançamento de ofício, não de juros, os quais se encontram disciplinados no artigo 43 do diploma legal em comento. Então, ela errou aqui ao fundamental, acho que se atrapalhou justamente porque são acréscimos, né, e isso gera um pouco de confusão, se gera até nos funcionários, imagina nos contribuintes. Então, quanto à análise dos fatos, data do vencimento do tributo e dos juros e multas pelo pagamento em atraso da legislação aplicável ao caso, entendo o correto entendimento da DRJ Recife. Ou seja, a DRJ aqui ela está dizendo, pagou em atraso, sem esses juros de mora, é devido o lançamento para cobrar essa diferença. Né? E também tem aqui a legislação toda explicitada. Então, eu vou ler apenas o item 9 da decisão lá da DRJ. Sendo assim, no presente caso, considerando os fatos geradores da contribuição para o PIS dos dias 30 do 4, 30 do 5, 30 do 6, as datas de vencimento são efetivamente os dias 15 do 5, 13 do 6 e 15 do 7, respectivamente, e de forma que os recolhimentos efetuados forem 15 do 10, 14 do 11 e 15 do 12, haveriam de ser recolhidos com acréscimos legais moratórios, multa e juros, nos termos do artigo 61 e parágrafos da Lei 9.430. Então, portanto, em razão do pagamento extemporâneo das contribuições para o PIS referentes ao segundo trimestre, correta exigência dos juros pagos a menor ou não pagos por meio do lançamento fiscal. Então, aqui eu estou dando parcial provimento ao recurso para cancelar a exigência relacionada à multa de ofício exigida isoladamente. É meu voto, senhora presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigada, doutor Marco Antônio. Alguma observação? Nenhuma, Salvador? Tranquilo? Bom, vamos passar então à votação. Nós estamos no item 112 e a proposta é dar parcial provimento para cancelar a multa
a exigência relacionada à multa de ofício exigida isoladamente. Doutora Ari, por favor. Parabéns, hein, Marco? Uma aula de conhecimento técnico aí. Eu voto com o relator. Obrigada. Doutor Marcelo. O relator. Obrigada. Doutor Salvador. Acompanho o Marco também. Eu estava questionando porque eu nunca tinha visto multa isolada sobre o principal pago em atraso. Por isso que eu fiquei assustado, fiquei perguntando para você. Tem o principal, que ele pagou fora do prazo, pagou integral o principal, é devido juros e multa de mora, e aí vem uma multa de ofício sobre o principal que ele já pagou. Tipo, para mim não fez sentido, eu nunca tinha visto isso, mas obrigado, Marco. Eu acho que é por isso que existe essa súmula aí, né? Acabou com isso. Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Eu também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis. Acompanho. Obrigada. Doutor Breno. Acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, no item 113, a decisão é por unanimidade de votos da parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar a exigência relacionada à multa de ofício exigida isoladamente. Podemos passar para o próximo, doutor Marco Antônio? Sim. E agora são vários, né, da Alfa Transporte Internacional. Vai Sim, na ordem? eu separei aqui esses processos em um bloco, em blocos, né? São 3 bloquinhos, 3 situações, né, que dá para a gente analisar, para poder não ficar aqui, porque a matéria é idêntica em vários deles, né? Então, podemos analisar da seguinte forma, né, se referirem. Todos se referem àquela exigência por atraso nas informações de dados de embarque ou do veículo que transportar, questão aduaneira aqui. Todos esses processos, mas eles têm 3 situações, 3 características aqui que fez com que me permitiram, né, que eu separasse para poder racionalizar aqui o nosso tempo e apreciar em conjunto. Começando então, ó, tem a situação do 114, aí depois tem do 119 e 127 e depois de todos os demais. Tá. Vamos começar com 114. Ok. Então, vamos iniciar o julgamento do item 114, cuja recorrente é Alfa Transporte Internacional Limitada, o relator doutor Marco Antônio. Por favor, a palavra é sua. Esse caso aqui é auto de infração, né? Relativo à multa regulamentar, no valor principal de 220 mil, decorrência de prestação de informações sobre dados de embarque no Siscomex fora do prazo. Para simplificar essa questão aqui, o caso que chegou para a gente, chegou com recurso voluntário intempestivo. Então, não tem muito o que ser dito, já que o recurso ele foi apresentado intempestivamente. E como foi apresentado intempestivamente, as alegações aqui ficam prejudicadas, né? Então, eu estou votando pelo não conhecimento do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade. Eu coloco as telas aí, tanto do AR quanto da interposição, né, com as datas. Eu cito, e diante dessa situação, tudo fica prejudicado aqui para apreciação. Ok, muito obrigada, doutor Marco Antônio. Então, item 114, o relator vota por não conhecer. Podemos votar? Doutor Ari, por favor. Eu acompanho. Tem um carimbo no recurso intempestivo bem grande, né? A própria delegacia com o relator. Para chamar atenção. Doutor Marcelo. O relator. Obrigada. Doutor Salvador. Eu acompanho. Esse vai até repetir os outros? Não, esse aí é só ele. Só o 114. Acompanho. Marcos Roberto. Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis. Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Breno. Acompanho, presidente.
Eu também acompanho o relator. Então, no item 114, foi por unanimidade de votos decidido não conhecer o recurso voluntário. Qual que é agora? 119 e 27? Eu prefiro começar logo com os outros, com 115, que se aplica aos demais, exceto o 119 e o 127. Então, só para eu anotar aqui, vamos jogar 115, 116, 117, 18, e aí 120 a 127? 120 a 115, 116, 117, 118, aí 120 a 126 e depois 128. Então, vamos passar ao julgamento agora dos itens 115, 116, 117, 118, 120 a 126 e 128. Todos têm como recorrente Alfa Transportes Internacionais Limitada. Estão sob a relatoria do Dr. Marco Antônio, que vai tratá-los em conjunto. Por favor, doutor. Tá certo. Aqui, novamente, né, auto de infração, por intermédio do qual foi exigido multa regulamentar em decorrência da infração não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar. Aqui estou me aproveitando do relatório da RJ, né, que esclarece aqui como a autoridade procedeu a esse lançamento. Né. Basicamente, é dito aqui que essa exigência decorreu porque, após a atracação, na importação, a multa, né? Após a atracação do navio em Porto Nacional, a recorrente, no caso aqui a agência marítima, solicitou fora do prazo, ou seja, após essa atracação, a retificação de CE, conhecimento eletrônico, né? E que isso configuraria prestação de informação fora do prazo. Por conta disso, realizou os lançamentos, né? Fala sobre a responsabilidade da recorrente aqui da agência marítima, por serem mandatários do transportador, né? E também esclarece que o termo informação abrange tanto aquela prestação inicial quanto a retificação. A recorrente, ela sempre defendeu a legitimidade para figurar no polo passivo, a ilegitimidade para figurar no polo passivo, e que não houve essa conduta, que ela, apesar de ter solicitado essa retificação, isso não trouxe prejuízo, e que sempre se portou adequadamente perante a autoridade fazendária, que esse lançamento é muito desrespeitoso ao princípio da proporcionalidade, que é uma medida drástica, enfim, alega várias coisas, e esse recurso, essa alegação se repete nos demais todinhos, né? Então, esse aqui é o relatório, e eu devolvo a palavra ao presidente para perguntar se eu posso continuar com o voto. Por favor. Bem, o recurso voluntário é tempestivo e portanto... Desculpa, Marco Antônio, deixa eu só fazer um questionamento rápido. Sem problema. Você falou que esse aí, ele se reproduz para todos os outros, né? Uhum. Para todos essa lista, esse bloco de processos. E nesse caso aí, já você no início do relatório fala a respeito de retificação. Eu já até verifiquei ali o seu voto, ok, tudo bem, mas deu uma adiantada, mas é relevante. Eu vi ali, inclusive, que tem aquela prova da retificação que você juntou, mas todos os outros também são retificação? Por isso que eu separei aqui Não, tá, é só para confirmar, porque se eles são retificações, tá bom. É só nesse sentido. Identificou, a gente tem uma solução de consulta da COSIT 2016 sobre esse assunto. Inclusive que a presidente assina como coordenadora. Eu vou chegar lá, mas se quiser eu posso logo dizer, tem uma solução que cancela isso tudo, não existe mais, e meu voto aqui é por, no caso, registrar preliminar de legitimidade passiva, porque nas outras situações
ainda persiste isso, tá? Não no caso de retificação, mas no caso de não prestação mesmo. E no mérito eu vou dar provimento para exonerar o crédito lançado, porque já existe todo um normativo aqui da Receita que explica que retificação não significa não prestação de informação. Tá aí a solução de consulta COSIT número 2 de 2016. Então, respondendo, complementando ali a resposta do Dr. Marcos, vou esclarecer aqui, ó. Nesse primeiro aí, a retificação, né, já está explícita no voto. Nos demais, né, tem duas retificações, ele sempre altera ICM, ou então peso, ou então ele inclui uma NCM. Essa questão de inclusão poderia até levar alguém aqui a entender que seria uma prestação nova de informação, mas não, o CE já existia, então, mesmo tendo esse conhecimento eletrônico já existente, apresentado, essa inclusão, para mim, continua sendo uma retificação, e eu estou exonerando completamente o crédito relativo a essa multa. Ficou claro até agora? Alguma questão? Não, perfeito. Esse é um dos principais fundamentos que geram o cancelamento dessa multa, que é a retificação das informações prestadas já dentro do prazo. Eu estava até vendo um processo hoje mesmo meu, que eu estou relatando, e aí aparece lá, bloqueio por retificação da informação. O sistema ele automaticamente bloqueia em determinadas situações. E essa é uma que foi feita equivocadamente lá no passado e que cabe, vamos dizer assim, o cancelamento da multa. Isso fazia muito até a solução de consulta COSIT. Então, a gente encontra bastante. Tem muita multa aí, né, sobre esse assunto. Ok. Podemos passar a votação? Sim? Então, nós estamos votando aqui os itens 115 a 118, 120 a 126 e o item 128. São todas da Alfa Transporte Internacional Limitada, e a proposta do relator para todos é rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário lançado. Doutora Ari, por favor. Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanhe o relator. Obrigada. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de votos, conhecer o recurso voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário lançado. Para onde vamos, doutor Marco? Agora para o 119. Esse 119, ele é parecido com o 127, por isso ele pode ser julgado em conjunto. 119 e 127. Então, se refere também à multa por não prestação de informação. Ok. Então, vamos passar ao julgamento dos itens 119 e 127, cuja recorrente é a Alfa Transportes Internacionais Limitada, e a relatoria do Dr. Marco Antônio. Dr. Marco Antônio, por favor. Qual a diferença desse para os demais? É que nesse aqui a fiscalização ocorreu após o registro da DI, né? Na DI, quando o importador efetua esse registro, aparece lá nas informações complementares, no campo de alertas, né? Que não teria sido a ICM da quantidade da DI, não constaria do CE informado anteriormente. Aí, por conta disso, né, por conta dessa mensagem, foi lavrado o auto de infração em cima do agente marítimo. Esse aqui eu não estou lembrando dos detalhes, eu peço permissão apenas para ler algumas partes dele para poder eu lembrar melhor, tudo bem? Sim. Eu vou lá para a página 9, em que eu já parto para análise. Eu digo aqui que a recorrente ela não esclareceu bem isso lá no recurso inaugural, mas
teve alguns argumentos que destoam, mas que o núcleo da autuação foi atacado, né? A saber, a existência de respaldo legal para a exigência, bem como por este conselheiro entender que deve ser provido recurso voluntário em razão da ausência de tipicidade, por inexistência de substituição dos fatos descritos e documentados pela fiscalização à norma, né, que ensejou a exigência, passa a apreciar a resignação nos termos seguintes. Aí eu falo aqui com a motivação da fiscalização, ela fala assim, ó, diz que a empresa deixou de prestar informações sobre as NCMs constantes do conhecimento eletrônico mercante, abaixo relacionados, aí estão relacionados, são 5, né? E que gerou a seguinte mensagem nos dados complementares dos despachos. Carga encontra-se com pelo menos uma das NCMs não contidas nas NCMs informadas no CE Mercante. Então, foi isso que deu causa à autuação. O lançamento, então, se deve ao fato de a recorrente haver deixado de prestar informações sobre as NCMs constantes dos conhecimentos eletrônicos acima especificados, gerando mensagem carga enquanto se compila essa mensagem aí, nos dados complementares. O enquadramento legal usado pela fiscalização foi o artigo 107.4e do Decreto-Lei 37 de 96, que trata aqui, eu coloquei em negrito e destacado aí, deixar de prestar informações. A leitura do dispositivo legal não deixa dúvida quanto à conduta formal lesiva ao controle aduaneiro, ou seja, deixar de prestar informação na forma e no prazo estabelecido pela RFB. No caso, segundo a fiscalização, a conduta seria a não prestação de informações sobre a NCM, constante da relação CE mercantes. No entanto, mesmo que tais omissões tenham sido detectadas nos CEs mercantes, quando do registro das DIs, a obrigação acessória de prestar informação na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal foi atendida, consoante disposto no artigo 13, né, e parágrafo 1º da Instituição Normativa 800 de 2007, vigente à época dos fatos narrados, que reproduzo a seguir. Ó. O CE somente será considerado informado quando seus dados básicos e pelo menos um de seus itens de carga tiverem sido registrados no sistema. Percebe-se, a partir do acima exposto, não ser necessário para fins de considerar o CE informado que sejam indicados todos os seus itens de carga, para os quais devem ser informadas as respectivas NCM, consoante previsto pelo anexo 4 da IN RFB 800 de 2007. Então, basta que ao menos um de seus itens de carga e respectiva NCM seja indicado para que se considere o CE informado. Tendo em conta que a autuação fundou-se apenas no alerta gerado por ocasião do registro da DI, é óbvio que o referido alerta atesta que houve a informação de NCM no CE mercante. E embora a referida alerta também indique que ao menos uma das NCMs do CE não estava ali contida dentre as NCMs informadas, essa omissão ou divergência de NCM apurada não é suficiente para a caracterização da infração em comento. Em obediência ao artigo 13, parágrafo 1º da Instituição Normativa em Destaque, o lançamento somente se justificaria se nenhum item de carga e respectiva NCM tivesse sido registrado no sistema, o que, no entanto, não representa a situação, por ser lógico concluir que o próprio alerta gerado pelo sistema descaracterizou a ocorrência da infração ao atestar que houve a informação de NCM no CE mercante. Portanto, não é legítima autuação, uma vez que, para efeitos legais, o registro de ao menos um item de carga permite que se considere CE informado, o que descaracteriza a infração apurada pela fiscalização. Enfim, no caso concreto, resta incontroverso que a obrigação de prestar informação concernente à relação de NCM, mesmo que completa, foi efetivamente cumprida pela recorrente, não podendo prosperar o lançamento fiscal. E, em razão da improcedência da autuação, demais alegações de defesa da recorrente restam prejudicadas. Então, aqui eu voto por rejeitar a preliminar de legitimidade passiva e, no mérito, dar provimento para exonerar o crédito tributário lançado. Então, essa é a diferença em relação ao anterior. Ok, muito obrigada, Marco Antônio. Algum comentário? O Marcelo queria falar alguma coisa ou foi impressão minha? Não? Podemos passar a votação? Então, nós estamos tratando aqui dos itens 119 e 127. A proposta do relator é rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento. Doutor Ari, por favor. De novo, voto didático. Parabéns, Marco. Eu acompanho o relator. Obrigada. Doutor Marcelo?
Acompanho. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho, relator. Doutora Semiramis? Acompanhe o relatório. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator, então nos itens 119 e 127, a decisão é por unanimidade de votos em rejeitar preliminar no método de provimento ao recurso voluntário. Ok, encerramos esses itens. Terminamos os seus, né, doutor Marcos? Totalmente. Ótimo, obrigada. Vamos Agradeço. passar para o do Breno. Vocês querem 5 minutinhos ou passamos para o do Breno? 5 minutinhos? 5 minutinhos seria excelente para mim. Então, tá bom. Então, vamos interromper as gravações.